Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Fala pessoal, tudo bem? Vitor faz aqui, num dia PES especial, no fim de semana, para falar sobre Fórmula 1, como de costume, mas num formato um pouco diferente. Não vou falar sobre a atualidade, tem corrida nos Estados Unidos, sim, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o GP do Brasil, na verdade. Mas você pode estar se perguntando, por quê? O GP do Brasil não é agora, é só depois, é daqui mais algum tempo. Mas a questão é a seguinte, esse GP dos Estados Unidos, ele provavelmente vai confirmar o título mundial do Hamilton. Ele está muito próximo, só um resultado muito improvável tira esse título do Hamilton, esse hexacampeonato do Hamilton. E para o público brasileiro isso é um pouco uma pena, porque 2019, se tudo correr como previsto, vai ser mais um ano em que o título mundial não se decide no Brasil. Isso é uma coisa que começou a acontecer com certa frequência nos anos 2000, e começou a gerar essa expectativa de que o título mundial poderia ser sempre decidido no Brasil, ou de certa forma, mesmo em anos que já se sabe quem vai ser o campeão, aquela torcida para que pelo menos a entrega do caneco, a confirmação do título aconteça no Brasil, e mais uma vez isso não vai acontecer, acredito eu. Talvez eu esteja zicando o Hamilton, talvez o Hamilton tenha que decidir o título só em Abu Dhabi, na verdade. Mas enfim, o ponto desse vídeo é, eu vou recordar as 6 vezes em que o título mundial foi decidido no Brasil em Interlagos. Antes de falar sobre isso, eu vou explicar que todas essas vezes são em anos recentes. A primeira vez em que o título mundial é decidido no Brasil é em 2005. Por que tão recente? Porque antes, até 2003, o GP do Brasil era sempre no começo do ano. Muitas vezes isso é a primeira corrida, outras vezes era, sei lá, a segunda ou a terceira, e é só a partir de 2004 que a corrida passa para o fim do calendário. Nem sempre a última, muitas vezes sendo a penúltima ou a antepenúltima, enfim, para a parte final do calendário. E isso permite que o Alonso seja campeão em Interlagos em 2005. Foi uma decisão sem drama algum, foi a antepenúltima corrida do ano. Ele chega em Interlagos só precisando confirmar a questão matemática contra o Raikkonen, e faz isso, ele nem vence a corrida aquele ano, quem vence é o Montoya. Mas enfim, ele consegue o resultado necessário, vai para o pódio e é campeão pela primeira vez. E essa história é um pouco parecida com a que se repete em 2006, que é mais um ano em que o Alonso chega ao GP do Brasil, agora a última corrida do ano, em situação bastante tranquila. A briga com o Schumacher em 2006, e aí acontece que o Schumacher tem aquela quebra de motor em Suzuka, na etapa anterior, e isso combinado com a vitória do Alonso em Suzuka permite que o Alonso chegue ao Brasil com 10 pontos de vantagem, ou seja, só uma vitória do Schumacher agrada um abandono ou uma corrida sem pontos do Alonso daria o título ao alemão. Como nada disso aconteceu, o Alonso inclusive termina a corrida na frente do Schumacher, aí a gente tem o bicampeonato do Alonso novamente em território nacional. Aí a gente vai um ano adiante, em 2007, e aí sim, a primeira decisão realmente imprevisível em Interlagos. 2007 foi uma temporada memorável para a Fórmula 1, foi a temporada da briga interna da McLaren, que tinha o melhor carro, mas não soube aproveitar, porque naquela briga toda entre Hamilton e Alonso, os dois tirando o ponto um do outro, isso permite que o Raikkonen cresça muito nas etapas finais, ele consegue vencer 3 das últimas 4 etapas, e ele vai confirmar o título em Interlagos. Essa corrida ela é muito marcante porque é uma corrida em que tudo dá errado para o Hamilton, tudo. O Hamilton, ele perde potência na primeira volta, na largada, ele erra algo no volante, faz uma configuração errada, fica lento na pista, isso se repete mais uma vez durante a corrida, e o Hamilton até consegue terminar a prova, mas muito atrás, só em sétimo, o Raikkonen vence, o Alonso é terceiro, e essa combinação toda de resultados significa que o Raikkonen chega a 110 pontos, o Hamilton chega a 109 e o Alonso chega a 109, e aí o título é do Raikkonen, num campeonato que é realmente marcante. Pro Raikkonen, pelo bom sentido, e pro Hamilton pelo sentido negativo, porque é uma grande decepção pro Hamilton. E aí, em 2008, o Hamilton chega muito perto de ter uma nova decepção. Como vocês podem ter reparado, já é o 4º ano em sequência que a Fórmula 1 decidiu o título no Brasil, uma sequência impressionante. E aí, nesse 4º ano, aliás, eu vou aproveitar esse momento para falar que, nesses primeiros anos da carreira do Hamilton, ele não era bom em Interlagos. O Hamilton tinha alguma dificuldade em Interlagos,
Tanto que a primeira vitória dele num GP do Brasil só vem em 2015, se eu não me engano. Em 2007 ele foi mal lá. Em 2008 ele chega a Interlagos como favorito na briga contra o Felipe Massa dessa vez. O Massa precisa de um resultado um tanto difícil para ser campeão, mas o que era difícil se torna possível porque no domingo do GP do Brasil, sob chuva, o Hamilton faz uma atuação fraca. Ele tá apenas lá na zona de pontos, fazendo o mínimo para ser campeão, só que eventualmente o mínimo se torna insuficiente, porque o Hamilton acaba ultrapassado pelo Sebastian Vettel nas voltas finais e fica uma posição abaixo da que ele precisa para ser campeão. E aí acontece aquela cena dramática que, acredito eu, nunca mais vai se repetir na Fórmula 1, nunca mais a gente vai ter um título mundial decidido na última curva da última etapa, que é o Glock tá lá com um pneu de pista seca em pista molhada, cada vez mais molhada, e o coitado não tem desempenho nenhum, o Hamilton passa ele e é campeão mundial sobre o Felipe Massa, que, enfim, tinha ali a sua única chance de ser campeão, não aproveita e acaba saindo da Fórmula 1 sem nenhum título. E aí a gente vai para 2009, que nessa sequência é o 5º ano de decisão mundial no Brasil, e aí é um ano que é especial para o público brasileiro, apesar de não ser um ano tão apertado assim, porque é o ano em que o Barrichello tem chance de ser campeão, tem o Jenson Button como adversário, só que acontece que o Button, muito por conta do começo de campeonato muito bom que ele teve, ele chega em Interlagos já com tudo mais ou menos encaminhado. O Barrichello, ele chega a dar a impressão de que ele pode incomodar, tanto que ele apure no sábado sob chuva. Só que aí no domingo tudo dá errado pro Rubinho. A estratégia dele deu errado, e mesmo quando parecia que ele ia conseguir um resultado decente, ele ainda tem um furo de pneu em briga por posição com o Hamilton, e aí o Barrichello acaba treinando em 8º, enfim, não é suficiente, o Button é campeão, e o resto é história. Aí, essa sequência acaba em 2009, porque em 2010 a gente vai ter um título mundial indo até a última etapa, foi um campeonato muito disputado. O Brasil era a penúltima corrida, o título é decidido em Abu Dhabi. Em 2011 é exatamente o contrário, porque o Vettel domina aquela temporada e ele é campeão antes do GP do Brasil, no GP do Japão daquele ano. E aí em 2012 a gente volta a ter uma decisão épica no GP do Brasil. A gente tem o Vettel contra o Alonso naquele ano. O Vettel tem vantagem, tanto em pontos quanto em performance do carro, a Red Bull era melhor do que a Ferrari, só que tudo começa a dar errado na largada. O Vettel ele se envolve num acidente com o Bruno Senna na primeira volta, o Senna erra o ponto de freada e acerta o Vettel, e aí o Vettel tem que fazer uma corrida de recuperação. O Alonso segue na parte de cima da corrida, mas ele precisa vencer, e o Button tá fazendo uma atuação muito boa. O Button acaba vencendo aquela corrida, e o Vettel, enquanto isso, fazendo sim uma atuação heróica, uma atuação realmente memorável dele, sob chuva. O Vettel consegue escalar o pelotão, chega à zona de pontos, consegue o resultado que precisa, e aí carimba o seu terceiro título, terceiro de 4. E aí, depois disso, acaba a sequência. Esse foi o 6º título mundial decidido no Brasil, e de lá pra cá o Brasil teve muito azar. Porque ou o campeonato era dominado por um piloto, como aconteceu em 2013 com o Vettel, como aconteceu em 2015 com o Hamilton, em 2017 com o Hamilton, em 2018 com o Hamilton, ou o campeonato vai até a última corrida, como aconteceu em 2014 e 2016. A gente ainda não sabe como é que vai ser esse ano, apesar de que, como eu já disse, vai ser muito, muito surpreendente se o campeonato de fato for decidido no Brasil. Só se o Bottas vencer e o Hamilton terminar no máximo em 9º. Convenhamos, só se acontecer uma hecatombe em Austin. Então, o Brasil segue na seca, digamos assim, segue sem ver pilotos sendo campeões, mas quem sabe essa sorte mude em 2020. Quem sabe não sabemos. Vai ficar torcida, até porque sempre é legal ver o título decidido em Interlagos, sem entrar no pachequismo. É que Interlagos é realmente uma pista especial, um templo do automobilismo, e é especial até para os próprios pilotos, imagino eu, ter o título mundial confirmado lá. Tá certo, gente? Obrigado por acompanhar o vídeo de hoje. Se gostou, dá aí o seu joinha, se inscreve aí no canal do Grande Prêmio. Sempre tem conteúdo legal saindo aqui no canal. E enfim, é isso. Até a próxima. Bom fim de semana pra vocês e até a próxima. Tchau.